adultos. Lição 6. A consciência, o tribunal interior. A consciência e o tribunal interior. Foi lido o texto áureo em Atos 24:16. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então, aqui Paulo já está deixando claro que nós temos que manter a nossa consciência sem ofensa, tanto a Deus. Primeiro, a responsabilidade com Deus. E quando fala Deus, está falando de tudo aquilo que o Jonas, falou aqui na sua palavra introdutória, sobre a responsabilidade de fazermos não só um autoexame nosso, pessoal, como também como dispenseiros do Evangelho, como guardiões também que nós somos daquilo que é sagrado, que é o espiritual, que nós somos dispenseiros dessa graça, desse Evangelho. E se somos esses dispenseiros, nós somos essas sentinelas, que observamos a obra do Senhor, que cuidamos da obra de Deus. E tudo que a gente faz é para Deus, tudo é para a glória dele. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando fala aqui de todas as coisas, a gente vai para os Salmos 124, se eu não me engano, fala que de Deus é a terra e toda a sua plenitude e todos que habitam na terra. Então, tudo pertence a Deus e nós somos apenas mordomos de Deus. Estamos aqui para servir, para cuidar daquilo que não é nosso, daquilo que é de Deus. Então, esse é o papel do cristão aqui. E para isso, nós temos que fazer isso de boa consciência, Paulo diz. Tudo que fizermos, temos que fazer de boa consciência. Não porque é obrigação, até ofertar. Ele diz, não faça por obrigação. Faça de uma boa consciência, com um coração voluntário, com um coração que você tenha na sua consciência esse sentido de amor, de serviço. E é por isso que nós aqui estamos, e é por isso que muitos não entendem isso, que o Evangelho não é uma casa. Eu falava ontem no congresso que eu ministrei, fiz a abertura do congresso de jovens, que congresso grande ali em Eldorado, e aí eu estava falando sobre Efésios ali, falando sobre isso, sobre esse serviço e sobre algumas chaves que Paulo deu ali para a igreja, para a gente descobrir ou desenvolver uma comunhão com Deus verdadeira e também entender que Deus ele outorgou autoridade à igreja e também outorgou essa forma de você servir a Deus servindo as pessoas. A gente serve a Deus servindo as pessoas, a gente serve a Deus servindo a comunidade, a gente serve a Deus na empresa, servindo as pessoas ali. E aí o que acontece? Isso parte de uma boa consciência, de uma consciência tranquila, de uma consciência pacificada. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. A Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração, e quando fala isso, está falando de consciência. Está falando de consciência pura, consciência santificada. Educar para termos uma consciência. É o que Paulo está deixando claro aqui. E por isso eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. O que é ter uma consciência sem ofensa? Tanto para com Deus, aí fala da responsabilidade com Deus, como para com os homens. Então nós vamos tratar sobre isso aqui, sobre essa consciência sem ofensa, e aí a consciência ela vai englobar muitas coisas. Quais são as coisas que ela vai englobar? Por exemplo, a fé. Adianta a gente falar, eu tenho fé, se a fé e a consciência, elas não andarem, a fé e a consciência pura, não é uma fé superficial. Uma fé bem articulada, de boca, E aí, se a gente não tem uma fé e uma consciência pura, porque a fé e a consciência pura, verdadeira, elas devem andar juntas. Isso aí está registrado lá em 1 Timóteo 1, 5, 19. Está falando isso aqui. Fé e consciência pura. Não tem como a gente falar que tem fé se não tiver uma consciência.
Não adianta a gente falar que a gente tem consciência se a fé não está junto ali, ela não está ligada junto da consciência. A fé e a consciência pura tem que andar junto. E aí a gente deve também se preocupar não só com a nossa consciência, porque lá no livro de 1 Coríntios 8, de 10 a 13, está falando isso, irmãos. Está falando que nós devemos nos preocupar também com a consciência dos outros. E aí quando fala de se preocupar com a consciência dos outros aqui, aí está falando tudo aquilo que Paulo ele fala em Romanos, né? 10, 9, 10, que fala, né, sobre coisas que às vezes tem o crente que é o cristão forte, né? Que diz que é o crente que é mais forte, que é o mais experiente, que passou por algumas experiências no Evangelho. Ele é tido como um crente forte. E tem os mais fracos, que são os novos convertidos, os incautos, né, que não sabem de nada. E aí ele não sabe discernir entre o certo e o errado. E às vezes tem coisa que para aquele crente que é mais experiente não é pecado. E tem coisa que para aquele crente que é incauto, que é aquele crente que não aprendeu ainda, que ele está aprendendo ainda os primeiros passos do Evangelho, é um bebê no Evangelho ainda, e para ele é pecado. Porque fere a consciência dele. Então, Paulo em Coríntios aqui está dizendo que nós devemos não só preocupar com a nossa consciência, ter uma boa consciência, né, uma consciência purificada junto da fé para conosco, como também uma consciência sadia, né, para conosco, como também nos preocuparmos com a consciência, né, porque às vezes das pessoas. Porque para nós às vezes não é pecado. Tem coisa que não é pecado, mas para ele porque ele não aprendeu. Né? E Paulo estava falando das comidas sacrificadas. Por que Paulo estava falando aquilo ali? Porque é o seguinte, porque nos tempos ali de Paulo, as igrejas recebiam doações de carne dos açougues, né? Então o que acontece? Eles recebiam aquelas doações e aí eles dedicavam aos deuses pagãos, né? Então eles dedicavam a deuses, eram sacrificadas a outros deuses, a cultos pagãos. Então quando eles terminavam aquela festa, aquela carne era devolvida, o que sobrava se devolvia para o açougue de novo, para vender. E aí os crentes que iam lá naquela festa, eles disseram, eu não comi essa carne aí, porque é sacrificada aos ídolos, né, aos deuses pagãos. Só que os crentes mais fortes, eles compravam, por quê? Porque Paulo diz o seguinte, que tudo que você ora, tudo que você consagra, e o ídolo não é nada, ele diz. Paulo disse, o ídolo não é nada. Aí o crente forte vai lá, compra e come a carne, porque para ele aquilo ali não... Ele tem uma boa consciência no Evangelho e sabe que o ídolo não é nada, e Paulo deixou bem claro isso. Só que o crente fraco, com a consciência mais fraca, vai dizer, você está pecando, aí vai fazer o quê? Vai gerar uma certa confusão, né? Vai gerar uma certa confusão daqueles crentes novos, que vai dizer o seguinte, poxa, você está comendo uma coisa que a Bíblia está condenando, né? E aí ele não entende que o próprio Paulo ensinou que os ídolos não são nada, que você pode comer, só que os crentes mais fortes ou compre essas carnes sem ofender a consciência do outro, né? Fazendo para provocar, entendeu? Para provocar. Aí é esse tipo de embate que Paulo ele procura fazer com que os crentes evitem isso, né? Porque para nós que somos fortes, né? Crentes mais experientes, tem coisa que não é pecado, irmão. Jogar bola, por exemplo, é pecado, irmão? A gente não se reúne lá em confraternização? É pecado, irmão? Não é. É pecado sim. Uma vez a gente fez era batista e presbiteriano uma vez. Eu falo bem isso aí porque faz uns 25 anos isso aí atrás. Se reuniram batistas no acampamento, né, de confraternização de fim de ano, batistas e presbiterianos jogando bola, irmão. Era cada arranca-toco. Saiu briga, irmão. Os irmãos saíram no tapa. Que vergonha, cara. Aí sim é pecado. Tudo que gera esse tipo de desconforto, aí está o pecado, né? Aí está o errar o alvo. Aí está você fazer as coisas e você perder a razão na sua consciência. Aí por isso que Paulo vai tratar aqui sobre esse grande tribunal, irmãos. Esse tribunal aqui, ele pesa como um tribunal da terra. Ele é um dos maiores tribunais, nós temos eu vou dizer assim, entre aspas, esse privilégio. Nós temos esse privilégio de Deus de poder julgar as nossas ações, medir as nossas ações
pela régua da nossa consciência, cada um. Então, Paulo ainda deixa bem claro assim também, que isso é um julgamento, né? Que é um tribunal ali. Quando tem um tribunal, tem um promotor que faz a acusação, e esse promotor é a consciência humana. Ele vai, quando você está fazendo alguma coisa errada, aciona-se logo esse sensor que nós temos dentro de nós, que é a consciência, que funciona como uma promotoria. A promotoria é aquela pessoa específica que vai fazer as acusações, vai apresentar a queixa, né, contra você e vai dizer o que você estava fazendo, de certo ou de errado. O que você está fazendo, na verdade, de errado, né, quando é a promotoria da terra. Mas a promotoria que nós temos, que é o sensor da nossa consciência, ela vai ser acionada dentro da nossa mente, né, e ela vai fazer toda a acusação. E aí a consciência começa a pesar dentro de nós, né? Por causa de alguma palavra que a gente fala sem pensar, ou às vezes pensado, sabemos? A gente fala, nós que somos crentes fortes, né? Às vezes a gente fala as coisas sem pensar, a gente sabe que vai ferir, mas a gente fala por causa de talvez um orgulho que nós temos. Por causa de orgulho nosso, pessoal, e a gente não trata esses orgulhos, e isso aí é tudo relacionado, está tudo intrinsecamente ligado à consciência humana. Então nós temos que trabalhar a questão da consciência e pesar, irmão, nesse tribunal, a gente medir com a régua da nossa própria consciência as nossas ações, e não só as ações dos outros. Porque Paulo deixa bem claro que não é para ninguém julgar ninguém, né? Você vai julgar uma pessoa por causa da ação dela, você não tem esse direito. Você é formado em direito? Você é um juiz, um advogado? Você é um promotor? Então você não tem direito de julgar. E aí Paulo falou assim, deixa o julgamento, as pessoas estão... Agora cabe sim, o pastor da igreja ensinar a doutrina é a palavra, é o ensinamento da palavra de Deus. Para confrontar, irmãos, confrontar o quê? Não é confrontar cultura apenas, porque a cultura, irmãos, ela tem sido um instrumento para confrontar as doutrinas, as verdades do Evangelho, a doutrina, porque hoje em dia a cultura, o que ela está fazendo? Pelo viés da cultura, as pessoas estão, por exemplo, nós vemos aquele ministro, né, o Dino, Flávio Dino, ele usa a Bíblia sem conhecer a Escritura, ele fala umas coisas que não tem nenhum sentido. Por exemplo, ele fala que não existe nenhum modelo de família, a Bíblia não fala de nenhum modelo de família. Então, por isso, o que ele está dizendo aqui? Através da cultura, da política e da área jurídica, o que ele está dizendo aqui? O que ele está informando aqui? Ele está normalizando esse confronto que a sociedade ela tem como direito de confrontar o Evangelho. Dizer, vou viver família, pode ser homem com homem, mulher com mulher, porque a Bíblia não dá uma declaração sobre, ou uma determinação do que é uma família. Claro que dá, está desde o início aqui. Ele falou assim, quando Deus fez o Adão, ele fez homem e mulher, macho e fêmea os criou. Então ele já deixou 2 gêneros aqui apenas, estabelecido. Os 2 gêneros é macho e fêmea, é homem, é mulher. Isso é 2 gêneros. Não existe outros gêneros ou transgêneros. Isso aí é criação por causa da cultura de pessoas que querem confrontar a verdade do Evangelho. E aí o que acontece? Aí vem a questão da consciência. São pessoas que elas não têm essa capacidade de, no tribunal da sua própria consciência, fazer esse julgamento. Porque eles querem fazer o que querem. O ser humano, eles deixaram o uso natural, né, que a Bíblia fala lá em Romanos, deixou o uso natural daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus disse que é bom, daquilo que Deus ele incutiu, né, na consciência para promover uma consciência humana sadia, porque sem uma consciência sadia humana, até crente, irmãos, que não tem essa consciência de ter uma consciência sadia, ele vai se tornar um psicopata dentro da igreja. Ele vai ficar observando, vai ter outros olhares. O olhar dele é para as pessoas, vai ver a irmã casada, e ele vai normatizar tudo isso, por quê? Porque a sociedade, através da cultura, e as autoridades estão contribuindo para isso. Estão propondo até uma atualização da Bíblia. Atualizar a Escritura, não existe isso, irmão. A Bíblia fala que não pode ser tirado um tio nem um jota disso que está escrito aqui. Então, em Apocalipse está dizendo isso.
Quem tirar, ele diz, quem tirar uma vírgula das palavras dessa profecia, Deus tirará parte da árvore da vida. Ele diz isso, e ele diz, e quem acrescentar, ou seja, falar o que não está escrito, além disso, porque tem uns pregadores que falam sobre, irmãos, eu vou trazer uma coisa extra-bíblica. Não existe coisa extra-bíblica, o que existe é a palavra de Deus que está estabelecida aqui. Uma coisa extra-bíblica é uma opinião que eu dou, eu tenho esse direito, por causa da minha consciência, de ter uma opinião, não é que ninguém tem, porque esse atual presidente, ele falou assim que a Amazônia, né, eu vi uma declaração dele, a Amazônia é como uma Bíblia, cada um interpreta do seu jeito. Não, senhor, a própria Bíblia diz, Pedro disse, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Mas homens inspirados por Deus, eles foram inspirados para escrever. E aqui não está dizendo aqui que foram homens que eram intelectuais apenas. Eram homens que tinham consciência, eram pescadores. Aqui nós vemos agricultores que escreveram, né? Profetas, por exemplo, Amós era agricultor, né? Ele mexia com agricultura. Nós vemos Pedro era pescador, outros homens pescadores. E se você pegar as cartas de Pedro, e se você ler com cuidado as cartas de Pedro, você vai ver ali questões jurídicas, mas um homem que era indouto, não era doutor. Mas ele tinha uma consciência. Então, nós estamos trabalhando a consciência. A consciência faz com que a gente, né, não só pese as nossas, ou meça as nossas ações pela régua da nossa própria consciência, como também nos dá capacidade de intuir essas coisas importantíssimas. O Evangelho faz isso. O Evangelho, ele abre a mente. É por isso que eu digo assim, eu falei ontem, irmãos, não é ler a Bíblia, irmão. Não é ler a Bíblia, é meditar a Bíblia diferente de ler. E quando eu medito a Escritura antes de ministrar, ou quando eu faço a minha meditação, eu gosto de fazer a partir da meia-noite. Por quê? E outra, falo em voz alta. Eu medito em voz alta. Medito em voz alta para entrar e revolto de novo naquele texto, para entrar dentro da minha consciência, entrar dentro da minha mente, aquilo ali. E aí, quando eu termino a minha meditação ali, o que eu faço? Eu faço as anotações, e aí quando eu oro e vou dormir, irmãos, naquela madrugada, parece que aquilo está fresquinho dentro da gente, e Deus começa a revelar coisas espetaculares. Por isso que a Bíblia não é para ser lida. Quem sabe o que é ruminar? Pode falar, o que é ruminar? O animal, quando ele está comendo, o cavalo, ele come, né? O boi, ele come lá o dia inteiro ali. O que ele faz? De noite, ele rumina, ele vomita novamente aquilo que ele comeu e ele começa a mastigar de novo, para aproveitar. Ah, mas que coisa nojenta, mas isso é ruminação. Tem gente que come a comida, ela não sente o gosto da comida, né? Já viu? Percebeu? Ah, tudo bem, está com fome. Poxa, pelo amor de Deus, cara. Se você come pouco, mas você mastiga bem, não precisa muita comida. Você aproveita, você absorve as proteínas, você absorve as vitaminas do pouquinho, você mastigando bem. E se mastigar bem, que é ruminar, o boi ele rumina. Ele come o dia inteiro, aí chega de noite, ele traz à tona de novo que ele comeu. Ou seja, está falando para o cristão, você tem que meditar de tal forma que você chegue de noite e você traga à tona aquilo que você estava meditando e você busque ali, você medite de novo, você procura entender, você ore a Deus, você fique preocupado com aquilo. Uma consciência sadia é essa consciência que ela, quando você rumina aquilo que ela está falando, né? Rumina, volta, traz à tona isso, você remedita, você revê aquilo ali, é que nem um advogado, né? Que ele apresenta a defesa, por exemplo, aí tem alguma inconsistência, ele não dorme aquela noite, ele começa a procurar o que eu errei, o que está errado, tem alguma coisa faltando, entendeu? Essa preocupação parte da consciência, de uma consciência que foi trabalhada, né? A consciência, ela está incutida aí dentro, a consciência. As pessoas que não têm esse cérebro treinado, né? Nós precisamos treinar o nosso cérebro, e quando fala treinar o cérebro, o próprio Davi ele fala isso nos Salmos. O que ele fala assim? Fala com a sua alma, conversa com a tua alma. Ó, minha alma, porque está abatida. Ele fala, olha para o espelho e fala com a tua alma. A oração, porque está abatida. Espera em Deus, espera no Senhor. Então, conversar com a alma é você fazer o quê? Você treinar seu cérebro a ter uma consciência sadia. Então, essas questões aqui sobre a consciência, e aí está falando de peso de consciência, que fala lá em Hebreus, né? O peso de consciência compromete a oração, sim ou não? A pessoa que vai orar, que ela está com a consciência pesada por causa de uma ação que ela praticou,
A ação de pecado, por exemplo, é pornografia. Às vezes você afere as pessoas de modo jocoso, estúpido, né? Por exemplo, né? Isso acontece muito no casamento, né? Daquele momento de você dar aquele apagão na sua mente e você começa a desembestar, falar tanta coisa para ofender a pessoa. Aí depois você pensa, aí você chega assim em casa, né? A mulher tá calada, ela vai deitar, aí ele fica com aquela coisa na consciência, né? Cara, vou deitar, cara, eu falei tanta coisa pra mulher que eu amo, como é que eu posso falar isso? Como é que eu pude falar? E aí o que acontece? Aí vem todo um desafio de você chegar e saber ter essa consciência sadia, de chegar na pessoa e falar, me desculpa, até ajoelhar, se humilhar, isso aí não é vergonha, irmão, se humilhar não é vergonha, isso aí é você ser superior. Quando ele tem essa consciência trabalhada no Evangelho, não vou dizer assim que nós somos perfeitos, porque a consciência ela foi deteriorada a partir do momento que vai falar aqui, lá na época de Gênesis, que fala que é a época da consciência, que é a época que Deus colocou Adão e Eva ali no jardim, e aí ele colocou várias árvores no jardim, né? Quantas árvores tinha ali? Tinha muitas árvores, não era só 2 árvores, eram várias árvores, e 2 árvores específicas. Então ele falou assim, ó, de toda a árvore do jardim, todas as árvores, você pode se refastelar, Adão, você pode comer à vontade, só da árvore do conhecimento e do bem e do mal que não. Porque tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Tinha várias árvores com vários frutos, tinha a árvore específica que era do conhecimento e do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal foi a árvore que abriu essa brecha para que eles fossem corrompida a sua consciência, porque ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu tenho assim como árvore aqui, a Bíblia não fala que eram árvores literalmente, mas essas árvores, né, de você ir lá e comer fruto, não era isso. Está falando, se você ler o Gênesis acuradamente, com oração, você vai entender que aquelas árvores não eram árvores, porque Adão e Eva, eles eram seres eternos. Né? Ou seja, eles não morriam. Não vou falar imortalidade, porque imortalidade é uma coisa, vida eterna é outra coisa. O que é imortalidade? Viver sem um propósito específico, isso é imortalidade. O que Deus ele propõe para o ser humano não é imortalidade, ele propõe vida eterna. O que é a vida eterna? É a qualidade da vida de Deus na nossa vida, aqui e agora. Por isso que as pessoas falam assim, não, quando eu morrer, não, eu vou para a vida eterna. Não, você já está vivendo aqui a vida eterna. Então, o que é a vida eterna? É a qualidade da vida de Deus na sua vida. É você viver a qualidade. E qual é a qualidade da vida de Deus na nossa vida? É viver a qualidade de Deus na nossa vida aqui e agora. Não é esperar morrer. Por isso que você tem que cuidar do seu corpo, por isso que você tem que cuidar da sua saúde, ter essa consciência. Aí o que Paulo está dizendo aqui? Porque as pessoas quando trata de espiritualidade, ele fala que ele começa a ser, por exemplo, cristãos moralistas. O que é um cristão moralista? Ele viver de modo moralista, né? Tudo é pecado para ele, e aí ele vive também, ele é aquele cristão que ele diz o seguinte, olha, já que eu vou morrer e vou para o céu, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou ter o melhor carro? Para que eu vou dar a melhor escola para meus filhos? Eu vou morrer mesmo, a gente já vai para o céu lá vai ser uma maravilha. Isso não é uma consciência de um cristão, irmão, que está vivendo a qualidade da vida de Deus. E quando eu falo de qualidade da vida de Deus, na nossa vida, é dizer o seguinte, o reino dos céus está entre nós. E quando fala o reino dos céus está entre nós, que Jesus ele faz essa menção no Evangelho, por que ele faz essa expressão? Justamente que quando ele estava pregando e expulsando demônios, as pessoas ficavam impressionadas. E eu penso, o que é isso? Ele falou assim, o reino dos céus está entre vós. E o reino do céu é esse reino que vem, e a treva tem que ser dissipada. E aí todo o coração humano, toda a consciência humana obscura, ela vai ser clarificada, vai ter uma clareza de Deus ali. Então a luz chegou, então isso é o reino de Deus entre nós. Por que os demônios estão sendo expulsos, os leprosos estão sendo limpos? Eles ficaram impressionados, o que é isso? Ele falou assim, é o reino de Deus que chegou entre nós. O reino de Deus é esse novo estilo de vida. O que roubava não rouba mais, o que matava. Não é que você não vai ter consciência. Eu disse aqui na minha aula passada, que não é que a gente não vai ter, a gente não vai olhar para as coisas, a gente vai ver. Mas a gente vai olhar agora para as coisas a partir de um olhar bíblico, um olhar puro,
né? Você não é cego, você vai ver um homem bonito, eu disse aqui, você vai ver uma mulher bonita, você vai admirar, e tudo bem. O problema não é olhar, mas é o problema como nós olhamos, entendeu? É como a gente olha. E aí quando ele fala assim, se o teu olho direito, né, te escandaliza, o que ele falou? Arranca ele, né? Arranca ele, porque é melhor partir para a eternidade cego de um olho do que você ter os dois olhos e ir para o inferno. Se a tua mão tá fazendo você pecar, corta ela e arranca. Não é cortar. Se a pessoa for literalmente, vai achar que vai ter que cortar a mão, irmão. Não é cortar a mão. O que é cortar a mão? Se a tua mão está pecando, se a tua mão direita está pecando, corta ela. O que é cortar? Tira dali. Tira ela dali. Se o teu olho direito está te escandalizando, que você está olhando coisa que não devia, arranca ele, arranca dali, entendeu? É isso que ele está dizendo, arranca dali. Corta já o mal pela raiz. Por quê? Porque você tem esse poder de consciência, por causa do tribunal que nós temos, que é a nossa consciência. Eu não preciso, quando eu tenho essa consciência de que eu meço as minhas ações pela minha própria régua, da minha própria consciência, eu não preciso, por exemplo, a lei para mim não faz sentido. Por que não faz sentido? Não serve para mim a lei. Por quê? Porque a lei só serve para apontar os nossos erros. Porque a pessoa vai ser condenada e ela passa pelo processo jurídico, né? Que é da lei. Por que você vai ser? Por que você vai ser? Você está sendo julgado? Porque olha só, a lei está dizendo isso aqui e você transgrediu isso aqui, então você vai receber uma penalidade. Agora, por exemplo, Jesus ele trata isso aqui no Decálogo, né? Dos 10 mandamentos. Ele diz o seguinte: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Isso aí está no Decálogo dos 10 mandamentos. São leis que Deus estabeleceu. Aí você fala lá, são 5 leis ali que fala que tem relação ao homem, do homem com o homem, né? De nós para com o próximo. E depois tem 5 que fala da responsabilidade nossa com Deus. Por isso que Jesus ele resumiu em 2 leis. Não foi dito aos antigos, não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, não terá outros deuses diante de ti. Resumiu os 10 mandamentos em 2. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, de toda a tua entendimento, consciência, uma consciência pura. Então amarás, aí quando ele resumiu os 5 primeiros mandamentos que fala da responsabilidade do homem com Deus. Então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo a tua consciência, teu entendimento. Não é entendimento tipo assim, eu entendo que Deus é isso e para mim Deus é... Não. É o entendimento de que a própria Bíblia não revela Deus na sua essência. Ou revela, Paulo diz lá, 1 Timóteo 6,16, né? Diz aí. Aquele que tem, ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sem termo. Amém. Amém. Então, aquele que habita quem? Deus, na luz inacessível. Essa luz inacessível, tem outras, eu gosto da minha versão no NVT, então aqui fala assim, aquele que habita a imortalidade, a quem nenhum dos homens viu e jamais podem ver. Ninguém vê Deus e nunca viu, e jamais podem ver. Então que esse pessoal que fala assim, eu conheço Deus, conhece nada, nem eu não conheço Deus, 28 anos de estrada, não conheço. E aí o profeta ele sugere o que lá no Antigo Testamento? Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Então você vai cada dia... Por isso que as pessoas perdem muito tempo. Eu conheço Deus, tem 80 anos de evangelho, nunca leu a Bíblia, ora malemar, né? E fica com aquela jactância, né? Aquele orgulho. Eu tenho essa idade aqui, coitado, você menininho aí não conhece Deus. Tem um menininho às vezes conhece mais Deus do que essa pessoa. Não lê, não ora, não medita. E acha que a idade tem que fazer. Eu tenho 30 anos de evangelho. E fica com aquela jactância, aquele orgulho de dizer, não, eu sei mais. Não sabe. Quanto mais você sabe, mais você fica consciente de que você não conhece Deus. Porque Deus te surpreende a cada momento. Né? A gente não conhece Deus, porque a gente acha que Deus está agindo na nossa vida só quando tudo está indo bem, né? E quando está indo mal, Deus me abandonou. Não abandonou. Porque tem males, que Paulo diz isso, tem males que vêm para bem, na tua vida também. Então, irmãos, aí essa questão das árvores aí, por isso que eu falo que não foi literalmente, tá? Eles não comiam fruto, porque eles eram eternos. Eles precisavam comer alguma coisa? Uma pessoa eterna vai precisar comer, o corpo glorificado, vai comer, sente fome? Não tem. Quando fala todas as árvores, você coma, menos a árvore do conhecimento e do bem e do mal, porque tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O que Deus está falando ali? Não é literal, não é fruto que você pega ali físico e come, porque o ser humano ali era eterno.
Ele não precisava comer, se alimentar. Quando fala de árvores ali, eu vou dar um exemplo. A internet. A internet é uma árvore do conhecimento do bem e do... Sim ou não? Você não concorda comigo? Porque a internet tem o quê? O que tem na internet ali? Tem coisas boas, né, que você aplica, né? E tem coisas ruins também, que você aprende. É uma árvore de conhecimento. Então ele comia de todas as... Eles se alimentavam de palavra ali. Porque o reino dos céus, ele começa com palavra. Está lá no Evangelho. Mateus fala isso. O reino dos céus é como um semeador que saiu a semear o quê? Semente. Então o reino de Deus começa a o homem só é eterno porque tem palavra. Então eles comiam palavra. Aquelas árvores eram conhecimentos. E nós temos hoje uma árvore do conhecimento do bem e do mal chamado... essa aqui, quem falou para você isso aí, Sullivan? Isso aqui eu lendo, meditando, Deus me deu isso aí. Eu fazendo uma pesquisa acurada, uma análise acurada da vida em geral, eu percebi, lendo o Gênesis, falei, não era fruto físico, porque espírito não come. Gente eterna não precisa comer, porque já é eterno. Era conhecimento, era palavras, eles se alimentavam de palavras. E a própria Bíblia fala aqui que a palavra de Deus é o quê? É pão. Dai o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é o pão nosso de cada dia? Faz alusão lá no deserto, lá quando Moisés tirou o povo do Egito. E aí eles estavam com fome, ele falou o seguinte, vai cair maná do céu, mas você vai ter que pegar o maná, que é o pão do céu, você vai pegar só o suficiente para você comer aquele dia. Se você pegar a mais, vai apodrecer, então pega só o suficiente. Então esse era o pão nosso de cada dia, que Deus provê. Mas não é pão, irmão, de comer físico, é pão, é alimento espiritual de cada dia, é palavra, porque o ser humano ele se alimenta de palavra. Quando você vê pessoa engasgando em leitura, irmão, ele precisa meditar mais, precisa ler mais, precisa treinar a mente dele, a consciência dele. Ele precisa treinar a consciência dele para ele dominar, irmãos, a sua língua, dominar de tal forma, a sua consciência vai fazer isso. Porque a nossa consciência está deteriorada, nós somos preguiçosos. Eu disse aqui que a gente não usa, irmão, 100% do nosso QI, do coeficiente de inteligência, a gente não usa. Se a gente usasse 100%, eu estava pesquisando, a gente usa 10% do QI. Tem ser humano que usa de 5 a 7, de 100% usa 5 a 7, porque tem mente preguiçosa, tudo corrompido pelo pecado. E a gente tem que vencer essas barreiras do pecado para a gente poder estar fazendo as coisas 100%, com qualidade. E aí a gente não consegue utilizar os 100% do QI, a gente é preguiçoso, a mente preguiçosa, mas não é culpa sua. Às vezes é culpa sua sim, porque a gente não medita. A gente arruma desculpa. Quando Deus chegou para Adão e Adão comeu daquele fruto que a serpente enganou Eva, disse, não foi assim que Deus disse? Mas eu digo para vocês, se vocês comerem, vocês vão ter a mente de Deus. Vocês vão ter a mente de Deus, vocês vão ser igual a Deus. Isso é o maior pecado, irmão, tentar ser igual a Deus. Por que Lúcifer, né, quer dizer anjo de luz, ele caiu lá do céu, saiu de lá, Deus tirou ele de lá. Ele era um querubim, irmãos, ungido. O que é um querubim ungido da guarda? Mas tem vários anjos no céu. Você sabia? Quem sabe dizer a classe angelical? Anjo, arcanjo, querubim, serafim, poderes, dominadores, potestades, são anjos. Tem muito mais. E aí o que acontece? Qual era o papel do querubim? O querubim, irmãos, ele guardava o altar de Deus pela parte de baixo. Então Deus estava aqui e ele ficava na parte de baixo. Esse era o papel dos querubins. E os serafins, eles voavam em cima. Está lá, Isaías fala. Eles voavam acima do trono. E aí o que acontece? Ele ficou com ciúme dos que voavam em cima. Não, eu preciso estar em cima. Ele não se... Tem gente assim, irmãos. Ele tem aquilo ali, a capacidade dele é aquilo, mas ele quer ser igual ao irmão Toninho. Não, vou ser igual a ele, eu tenho que ser. Eu tenho que ser melhor que ele. As pessoas têm que me aplaudir, porque todo mundo, eu vejo as pessoas reverenciar ele. Um exemplo, né? O pregadorzão lá, não, eu preciso ser maior. E o que é isso, irmão? É não se contentar, tá ali, ele já está cuidando do trono de Deus, irmão, embaixo. Ele voava embaixo. Aí ele viu os serafins que voavam em cima do trono. Aí ele falou, não, eu tenho que ser maior. Não, tem que... Ele botou no coração dele de ser maior que o próprio Deus. Aí nasce o pecado. Foi o que o homem fez aqui. O diabo propôs isso para Adão e Eva. Não foi assim que Deus disse? Por que ele disse isso? Porque ele não quer que vocês tenham a mente dele. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ficar parecidos com Deus. Está lá em Gênesis. Sim ou não? Estou mentindo? Sim ou não?
Então coma disso, não é comer, era ler, meditar. E aí nós temos hoje, na atualidade, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a internet. Não tem coisa boa na internet que você aprende, você tira, você não sabe, por exemplo, eu não sabia pôr forro, né? Eu fui lá e falei, não vou pagar, fui ver um rapaz para pagar o forro, só o forro da casa da minha mãe, que era de madeira, estava caindo cupim, né? Aquelas broquinhas. Eu falei, vou trocar, mãe, vou trocar. Daí fiz o orçamento, comprei, deu 1.700 os forros, e aí eu fui ver alguém para pôr. Aí o camarada, um cobrava um valor, outro cobrava outro. Foi, Deus me livre, não, vou lá para a árvore do conhecimento do bem e do mal, internet. E aí eu cheguei lá, acessei lá no YouTube, lá, como colocar forro em casa. Aí o cara ensinou passo a passo. Conhecimento do bem e do mal. Aí você tem coisa que você aprende para o mal também. Então nós temos uma árvore aí do conhecimento do bem e do mal chamada internet. Você aprende coisas boas, aí é você que decide escolher. Aí parte da sua consciência. Como é que você está tratando a sua consciência? E é isso que está tratando aqui a lição, né? Que é o tribunal. Antes e depois da queda, aquele primeiro ponto ali, que nós estávamos falando aqui, já foi resumido muito bem aqui, sobre, do grego sineidesis, saber com, ou seja, a consciência é uma faculdade inata. O que é inata? Uma coisa inata. A consciência é uma faculdade inata. O que é inata? Uma coisa inata, uma coisa que nasce já com o ser humano. Já nasce em nós, já nasce do indivíduo. É congênito já, porque nasce já de você, já vem dentro de você, incutido isso. Que coisa, como se fosse um microchip, né, que Deus coloca. Ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Esse sensor, irmão, a consciência é um sensor que Deus instalou na alma humana, que nem um carro, né? Tem vários sensores. Eu já comprei alguns carros e aí eu já identifiquei problema em sensores de carro. Tem um carro determinada marca que ele dá problema no sensor do ABS. Por exemplo, Cruze, né? Comprei 2 Cruze já. E sempre eu achava que era por causa da versão. E não era, irmão. Ele tem esse problema crônico. E aí o sensor indica, está dizendo que o carro tem um problema, uma determinada funcionalidade do carro. E aí Deus, ele deu a consciência para o ser humano como esse sensor. Esse sensor, ele indica bem e mal, coisas boas e ruins dentro de nós. É esse sensor que faz, por exemplo, quando você faz alguma coisa que desagrada, puxa, não devia ter falado aquilo. Na hora foi legal, né? Todo mundo aplaudiu, mas depois você fala, meu Deus, eu não devia ter feito. Já fez isso na tua vida? Já aconteceu isso com você? Você fazer uma coisa ou falar uma coisa, você fez impensado, você falou, arrasei, de repente você vê o resultado, aí você fica com aquela coisa pesando dentro de você. É esse sensor, a consciência é esse sensor. É muito bom isso. Então é isso que o ser humano tem que entender, né? As pessoas falam assim, não vou na igreja. Uma vez nós estávamos na porta da igreja, né? Aí eu estava passando um cidadão, parou lá, né, o culto, né, maravilhoso. Eu falei, entra aí, meu irmão, entra aí para assistir o culto com nós aí e tal. Aí ele falou assim, não vou entrar não, porque a igreja só tem gente que não presta. Eu falei, mas você também é mais um, entra aqui, então todo mundo não presta. Aqui ninguém é santinho, irmão, nós estamos aqui tentando melhorar, chegando na estatura de varão perfeito. O que eu estou dizendo? O que ela falou é interessante. Nós não podemos evitar, irmãos, os impulsos que nós temos por causa na emoção. No calor da emoção a gente faz coisa, irmão, que, por exemplo, não só isso que ela está falando ou que ele está falando. Por exemplo, um desafio de... você nunca pulou de asa delta, um exemplo, né? Você na emoção para querer empolgar as pessoas, você vai e pula, depois você vê quando você toma em si, você fala, meu Deus, eu nunca fiz isso, e eu fiz isso, imagina se tivesse dado errado isso aí, meu Deus do céu, aí você nunca mais faz, por causa da consciência, né? Você fez por causa do impulso da emoção. Tem coisas que você faz que, pelo amor de Deus, cara. Eu vi um filme um tempo atrás, na casa do amigo meu que eu estava lá hospedado em Itanhaém, ele colocou lá um filme, eu estava assim, sentado, e aí comecei a ver, sentado na cozinha, né, tinha aquele balcão, os filhos dele lá assistindo. E aí, rapaz, os 2 policiais, inclusive era o Samuel Jackson, e esqueci o outro. Esses caras eram 2 policiais, 2 detetives, e eles sanavam um monte de crime, né? Os caras, e eles eram aclamados quando chegava no departamento de polícia lá, né? Com os bandidos, resolvia caso tal, de droga, tal, de traficante, aí o pessoal aplaudia eles se sentiam os caras. A sociedade dava entrevista, então a sociedade conhecia, os caras eram os caras, eles se achavam tanto, aí teve uma ocorrência, que eles pegaram o seguinte, estava em cima do prédio lá, do não sei quantos andar lá, e eles falaram, não, pode deixar com a gente. Aí saíram com eles. Eles eram tão os caras
que eles não perceberam, irmãos. Eles pegaram e se acharam que eram tão poderosos, aí eles pegaram e pularam de cima do prédio, irmão. Pularam, morreu os dois, irmão. Por que eu estou falando isso? Por causa da impulsão, irmão. A impulsão da emoção. E aí, a consciência, ela fica, esse sensor, ele fica ali esquecido, né? Ele fica ali inapto. E a consciência, ela não pode estar inapta dentro de nós. Por quê? Porque a consciência, ela é esse sensor que vai mostrar, irmão, cuidado, não fica andando na beira dentro desse precipício, né? Ah, vou ficar aqui, lá, o prédio lá. Pelo amor de Deus, eu fazia muito isso, andar em cima assim, ó, de parede, assim, ó, sem cinto, atracado, sem nada, andava, porque eu soltava, mas pode ficar tranquilo, e andava mesmo, sem olhar. Assim, ó, para colocar laje, porque eu trabalho de pedreiro, para colocar essas lajes assim, andava assim em cima das colunas, irmão, que perigo! Até o dia que eu vi um cidadão cair, irmão, e deu aprofundamento de membro. Sabe o que é aprofundamento de membro? Aprofundamento de membro, o camarada não atracou o cinto, porque ele falou assim, a emoção, né, que foi falado aqui, a emoção, ela faz isso, esses impulsos, né, de você achar, traz uma coisa que, eu sempre na CIPAT ali dentro da área, eu dava CIPAT ali, eu palestrava sobre CIPAT, e aí eu falava assim, tem pessoas que elas se acham autossuficientes, o excesso de confiança. O que é excesso de confiança? É aquela pessoa que fala assim, não, ele está com 1/4 de gasolina, fala, não, mas eu chego em São Paulo. Isso é excesso de confiança. Não, tipo assim, não, eu não vou usar o cinto de segurança aqui, eu vou colocar 160 no carro, não preciso usar cinto. O que é isso? Eu sou bom. Isso é excesso de confiança. E aí o camarada subiu lá era mais ou menos um sobradão de 3 andares. Aí o técnico de segurança falou para ele assim, ó, atraca o cinto aí, irmão. Você tá, não, eu trabalho há tanto tempo, você quer me ensinar, rapaz? Eu trabalho há tanto tempo. Aí ele caiu, irmão. Excesso de confiança. Ele caiu, deu aprofundamento de membro. Ele caiu assim, ó, quando ele bateu o pé assim, o pé dele veio aqui, ó, afundou os ossos tudo para dentro. Meu, tá lá aleijado. Por causa do excesso de confiança, tem muitos crentes com excesso de confiança. Não, eu vou desafiar o diabo. Não, o diabo está te desafiando. Não, mas pode deixar que eu não vou pecar, não. Eu vou ficar ali com a menina lá no escurinho lá, mas pode ficar, não vou. Eu duvido, irmão. Duvido. É interessante que você falou aí sobre estresse, né? A ciência psicológica diz que a pessoa, ela só pensa em uma solução para resolver o problema quando ela está sendo estressada. Quando chega no ápice, né? Porque tem pessoa que vai protelando, né, o problema, empurrando com a barriga, né? Chega uma hora que ele tem que tomar a decisão. Ele não vai tomando, ele vai empurrando. Por que o estresse é bom, né? A pessoa, estou estressado. O que é? A palavra estresse vem da mecânica, né? Estresse. Você pega a porca, né? Você estressa ela, você aperta ela. Não pode apertar muito para não, como é que fala? Espanar, né? Então, o ser humano, a ciência psicológica diz que ele só consegue reagir, ele só consegue pensar em uma solução para resolver o seu problema quando ele está sendo estressado. Quando ele está sendo estressado, pressionado. Que quando ele não está sendo pressionado, ele está levando a vida. Gaiata, né? Vai empurrando com a barriga. Vamos dando jeito. Vamos lá, esposa, vamos dar o jeito. Você tem que tomar atitude. Chega uma hora que ele vai ter que tomar uma decisão. Então, o ser humano, ele só consegue pensar, a ciência psicológica já diz isso, o ser humano só consegue pensar em uma saída, em uma solução para o teu problema, quando ele está sendo estressado por alguma coisa. Quando alguma coisa está estressando ele. Por isso que o estresse é bom. Por isso que eu disse que tem males que vêm para bem. Foi quando o São Paulo, orando para o cidadão lá, fiz uma fila lá, comecei a orar, eu falei, o que o senhor quer que eu ore? Pastor, eu quero que o senhor ore, porque eu estou com muitas gastrites, pastor. Estou com uma gastrite constante, eu quero que o senhor ore para Deus me curar. Quando eu botei a mão na cabeça dele, Deus falou comigo, não ore para eu curar a gastrite dele, ore para eu aumentar a gastrite dele. Aí eu comecei a orar, Senhor, aumenta a gastrite desse homem. Ele falou, não ora assim não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei assim, opa, vamos orar sim, porque Deus me disse que o senhor bebe, né, fuma, né? E essa gastrite vai ser a sua salvação. Porque enquanto você está aí com a gastrite nervosa aí, o médico já proibiu você de fumar e de beber, porque você vai morrer porque você está fumando e bebendo. É por causa disso que você tem gastrite. Essa gastrite vai ser a sua salvação, meu amigo. Então tem coisa, irmão, tem males que vêm para bem. E aí mostra, irmão, que nós somos capazes. Isso é a mensagem linda do Evangelho. Você é capaz de sair desse clausuramento que você está, desse ostracismo que você se encontra, dessa situação que você se encontra, tem saída, você consegue, pense, é isso que Deus está falando. Deus podia falar assim, sai meu filho daqui, eu vou tirar você, vou te exaltar. Não é, Deus está falando, o que é o papel de Deus? Vai meu filho, pensa, sai desse buraco aí. Estava lá, jogaram o Sadraque, Mesaque e o Abidênego lá dentro da fornalha.
E aí, o que aconteceu? Eles tiveram a consciência de que Deus estava com eles ali, porque eles estavam sendo pressionados. Então, Deus, ele tem situações que ele jogou Daniel na cova dos leões, né? E teve um irmão que confundiu, né? Ele falou assim, Deus salvou Daniel da fornalha dos leões, né? Não tinha nada, ele confundiu a fornalha com cova dos leões, né? Na pregação vi isso. Foi, não, irmão, é da cova, não foi da fornalha dos leões, não. Então, o que Deus ele quer? Deus, por isso que eu sempre digo, Deus ele não perde tempo resolvendo o problema de ninguém. Ele resolve as pessoas. Para as pessoas resolver os seus próprios problemas. Você é capaz. Deus está falando, sai daí desse buraco aí. Você vai sair daí, Jeremias. Pense em alguma coisa, Jeremias. Faça alguma coisa que, né, tome uma atitude que você vai conseguir. Isso é lindo do Evangelho. Não é Deus fazer tudo por nós. É aquele filho que tem 35 anos e ele não sabe amarrar o cadarço do sapato. A mãe tem que ficar amarrando para ele. A mãe tem que ficar tirando comidinha para ele comer. Um filho não sabe fritar um ovo. Deus não gosta desses filhos mimado, né? Deus não quer filho mimado. Ele não quer filho mimado. Frouxo, né? Porque todo mimado que ele cresce no conforto vira frouxo. Deus falou com Natan e Natan não chegou lá, seu Davi, seu canalha. Ele não falou assim. Como é que ele confrontou Davi? Ele chegou e falou assim, seu rei, eu tenho que contar um negócio pro senhor. O que foi? Chega aí, Natan, amigão. O que aconteceu? Ó, rapaz, teve um cidadão, rapaz, um rei, cara. Esse rei, cara, ele é rico demais. Só que tinha uma famíliazinha que tinha uma ovelhinha lá, que a ovelhinha era adestrada, vivia dentro da casa, e eles brincavam, alimentavam ela, só que esse rei, tendo tudo, fazenda, tudo, foi lá e tomou a... O que esse rei merece? O Davi ficou furioso. Não, esse cara tem que morrer. Aí o Natan falou, esse rei é você, rapaz. Você tinha tudo, cara. Você não se contentou com as suas coisas, você foi lá e matou o seu amigo, tomou aquilo que era dele, mais precioso. O bem mais precioso do seu amigo. Até arrepio quando eu falo isso aqui. Você tirou o bem mais precioso porque você não se contentou, seu zoiudo. Né? O rei podia ter, ele tinha tudo, irmão. Aí o que acontece? Aí vem a salvação da consciência dele. Ele foi confrontado e a consciência dele pesou. E aí veio o sensor, né? Porque às vezes a gente fala, o nosso sensor de consciência fica inapto dentro da gente. Mas quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, aí esse sensor ele se aciona e diz que aí tem salvação. Por isso que tem salvação para tudo. Tem solução para tudo. Porque assim como você falou do José, também o Davi, ele foi confrontado e teve solução. Você vê o que ele fez depois? Mais tarde, o que aconteceu? Mas teve consequência. A família dele começou a desembocar um monte de coisa na família dele, né? Os filhos, Tamar, os próprios filhos dele, né? Teve relação sexual com a filha, aí o outro filho pegou as dores, foi lá, matou o próprio irmão. Então, irmão, essa consequência da consciência que não é tratada, gera-se o quê? Esses resultados desastrosos na vida. Quando Deus olhou aquela mulher que falou assim, ó, onde estão os teus acusadores? Né, que adulterou. Ah, Senhor, não tem ninguém. Falei, então, nem eu te condeno. Agora vá e não faças de novo, para que não te suceda o quê? Coisa Então é isso, né? É essa consciência que a gente deve ter. Tratar a consciência todos os dias e ser vigilantes com ela, né? Está dizendo, só que o que acontece? Enquanto ninguém está confrontando ele está indo embora, está pecando. Ah, ninguém está vendo? Opa! Só que a Bíblia fala o quê? Que nada ficará oculto, que aquele que esconder, Deus vai colocar de cima do telhado para todo mundo ver, entendeu? Não tem como. Uma hora vai que a casa cai, né? Uma hora a casa cai. Ele fez essa análise, né, da consciência dele, de que, tipo assim, Deus, eu prefiro cair na mão de Deus que tem misericórdia do que na mão. O homem não tem misericórdia. Ele falou, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Né? Sofrer as consequências com Deus, ser corrigido por Deus, ser disciplinado pelo meu Deus, pelo que eu fiz, porque Deus ele tem misericórdia. Agora os homens não têm misericórdia. O problema hoje é esse na igreja. Por que hoje está tendo muito processo dentro da igreja? Pessoas estão processando. A pessoa vai falar com o pastor, tem que tomar muito cuidado. Eu sigo o conselho de um pastor velhinho de 90 e poucos anos lá de São Paulo, já morreu já. Ele falava, meu filho, quando você for aconselhar alguém, nunca dê o seu parecer ali. Você escute a pessoa, deixa ela desabafar, que ela quer desabafar, né? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, o marido tá, não sei o que. Aí, o que eu faço, pastor? Vamos orar, meu filho. Não dê sua opinião. Você vai arrumar problema, porque se a pessoa não gostar da sua repreensão, ela vai te processar. Por isso que eu falo, quando você vai aconselhar alguém, não dê sua opinião, cara. Ah, irmão, larga esse infeliz. Teve um cara que falou assim, um pastor, larga esse desgraçado aí que tá... Não era, irmão. Aí a mulher processou o cara. Aí os caras voltou, reconciliou com o marido e tá bem. E aí? Maravilha? Tô passando aqui, varão, o resumo aí.